Oi gente, bom dia! Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu tenho procrastinado há bastante tempo tá fazendo. Na verdade, eu passei por estou passando por um processo aí de grande mudança de vida que iniciou para mim um processo reflexivo muito grande quando iniciou a pandemia do Covid-19 no Brasil, lá em março de 2020. Quando começou aquela pandemia, primeiro eu imaginei, de certa forma, na minha mente ansiosa, que ela seria muito pior do que ela tem sido. Ela tem sido horrível, terrível, mas na minha cabeça era muito pior. Vocês podem ter certeza disso. Eu achei que a gente passaria por uma crise de desabastecimento muito pior, que a gente ficaria sem os atendimentos básicos, que a agricultura pararia, que a indústria pararia, e que a gente seria alguma coisa muito mais Mad Max do que, enfim, é uma crise, a gente tem passado por uma crise social e de saúde muito grande, mas naquele 2020 lá na minha cabeça, eu achava que ia ser ainda pior do que a gente tem vivido, do que os 500 mil mortes que a gente teria já passado muito longe dos 500 mil mortes que a gente tem hoje no Brasil. Então, baseado talvez na minha ansiedade, enfim, em ler muita distopia e assistir muito filme de ficção científica e distopia, eu achei que seria muito pior, embora ela seja terrível. Então, naquele 2020, eu comecei a me perguntar se o que eu fazia para o mundo contribuía de que forma para o mundo. Primeiro eu passei por um processo de que eu não conseguia pintar, eu realmente não conseguia pintar. Eu passei eu acho que quase 2 meses sem conseguir encostar num pincel, que foi ali março até maio mais ou menos. Eu não conseguia realmente pintar, não conseguia me conectar, porque o processo de pintura é um processo, muitas vezes, para mim principalmente, é um processo de conexão. Eu preciso realmente estar em paz ali, sentar, viver aquele momento de presença, que é o momento presente, esvaziar minha mente. É um processo para mim meditativo e reflexivo. Então, gente, tô morando numa rua super barulhenta e eu acho que agora tá passando lixeiro. Eu vou contar isso pra vocês mais adiante. Eu me mudei há poucos dias, ainda nessa semana, saí daquela vista para um outro local e eu vou contar pra vocês também porque eu saí lá da vista. Bom, talvez não vocês estejam escutando o barulho do lixeiro, recolhendo o lixo lá embaixo, mas eu vou continuar. E eu passei por aquele processo lá em naquele início, primeiro semestre de 2020. Foi muito intenso pra mim. E eu comecei a me perguntar o que eu gostaria de fazer para servir o mundo. Primeiro eu encontrei respostas para o que eu queria dentro do meu próprio trabalho. Algumas respostas eu encontrei. Eu sabia que eu fazia já alguma coisa para o mundo no momento que eu pintava e entregava para o mundo a minha pintura bem colorida. Eu trazia de alguma forma alguma esperança para as pessoas com a minha pintura. Eu recebia muito feedback ligado a isso naquela época, porque parecia que estava todo mundo vivendo, de certa forma, aquele mesmo choque que eu, assim, de estar se perguntando o que está acontecendo com esse mundo, e realmente era um processo muito difícil e doloroso para todos nós. Então eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa pro mundo, entregando aquelas cores, mas para mim não estava sendo suficiente para mim. É muito difícil dividir isso com vocês, porque parece assim que eu tenho às vezes as pessoas olham um super trabalho, uma coisa que muita gente gostaria de fazer, mas que não eu, sendo 100% sincera, talvez não me satisfaça 100% nesse momento, e não me satisfaça 100%, não me satisfazia 100% naquele momento lá também. Então eu passei por um processo reflexivo que primeiro começou me perguntando a respeito da pandemia. Depois eu iniciei um processo espiritual muito intenso, que eu não sei se eu vou conseguir contar para todo mundo, que iniciou ali por outubro, novembro, que foi de certa forma extremamente intenso, que tem se intensificado a cada dia. Eu não sei se eu vou conseguir levar esses vídeos nesse sentido, de estar dividindo também parte desse meu processo de espiritualidade.
Mas todas são questões muito duras pra gente responder pra gente mesmo, porque muitas vezes a gente não quer, porque se a gente encontra uma resposta que não seja positiva, a gente, de certa forma, eu pelo menos fiquei muito incomodada que eu precisava fazer alguma coisa. Então comecei a me perguntar, vendo o grande número de mortos, se a minha vida terminasse também perante a Covid-19, se eu, enfim, seja onde a gente vá, eu responderia por ela, se eu estava 100% plena e satisfeita com a vida que eu vinha levando, e todas as perguntas que eu fazia nesse sentido diziam que não. E aquilo começou a incomodar, e essa incomodação interna, ela é muito intensa, essa inquietude é extremamente intensa, e aquilo começa a incomodar a gente, primeiro, pior do que incomodação, assim, é a gente ter que fazer alguma coisa, porque o incômodo vem, mas a gente tem que fazer uma ação para parar com aquele incômodo. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Então, eu me fazia perguntas se eu estava levando a vida que eu gostaria, a respeito de todos os aspectos da minha vida, se eu estava satisfeita com a vida que eu vinha levando, daí se eu morava onde eu gostaria. Eu comecei perguntas cada vez mais específicas a respeito da minha própria vida, e nem todas as perguntas, todas as respostas eram positivas ou eram de satisfação. Algumas coisas, claro, eu encontrei satisfação satisfação pessoal na vida que eu vinha levando, mas em algumas não, e eu precisei fazer algum movimento para ir de encontro ao que eu espero, ao que eu busco, ao que eu gostaria de viver, principalmente de frente a essa finitude da vida, que eu acho que o principal que o Covid me trouxe é ver que a vida da gente tem um fim, né? Ela é finita, e de que um dia a gente vai encontrar esse fim, e que talvez lá nesse fim eu sou uma pessoa muito esperançosa, muito positiva, que quando eu encontrasse esse fim, que eu tivesse plena e satisfeita com todas as respostas da minha vida, e que as outras pessoas também, quando encontrarem essa finitude da vida, estivessem plena e satisfeita com parte das respostas da sua vida, ou com todas as respostas da sua vida. Digamos, é muito utópico às vezes, mas enfim, foi isso que eu me perguntei lá naquele 2020, um processo que se intensificou muito em novembro, a partir de novembro de 2020, rompendo crenças, rompendo padrões, rompendo muita coisa dentro de mim, rompendo muita coisa fora de mim também, a respeito de relações que eu tinha, e aquilo começou a ficar mais intenso ainda. Foi um processo de novembro a fevereiro extremamente intenso, e quando chegou fevereiro eu realmente comecei a querer responder aquelas questões e fazer alguma ação que me levasse a construir uma nova vida, ou construir um novo caminho. Foi daí que, baseado em outras coisas também, o fato da minha filha hoje já ter 19 anos, fez 19 anos em fevereiro, e de que eu de certa forma, como é que eu vou explicar? Vou deixar para explicar isso no outro vídeo, mas a relação da maternidade de certa forma começa a ser outra, e que talvez um dia meu ninho, bem possivelmente, logo fique vazio, e de que eu não era mais tão responsável por um outro ser humaninho, e eu não tenho outros filhos, eu não era tão responsável por um outro ser humaninho, que talvez naquele momento, eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso, eu poderia pensar mais em mim e no que me satisfazia. Então foi que eu comecei a responder perguntas para mim mesma a respeito disso. Primeiro, se eu morava no lugar onde eu gostava, e eu não morava no lugar onde eu gostava. Me incomodava muito o fato de de não ter feito nada nesse sentido, de não ter experienciado morar em outros locais, de morar na cidade praticamente que eu nasci. Na verdade, nasci em Porto Alegre, morava em Canoas, mas para quem não conhece, Canoas para Porto Alegre é como se fosse um bairro, e como se Canoas fosse um bairro de Porto Alegre, tamanha proximidade. E então eu gostaria de experienciar viver em outros lugares, gostaria de morar perto da praia,
eu gostaria de morar numa ilha, eu gostaria de morar em lugares onde eu tivesse mais conexão com a natureza. Onde eu morava não tinha conexão nenhuma com a natureza. Se a gente quisesse ir numa cachoeira, perto não tinha. Se a gente quisesse ir numa praia, perto não tinha. Se a gente quisesse ir num parque, perto não tinha. Então, tinha shopping, rua e restaurante. E aquilo pra mim não satisfazia aquilo. Então, baseado nisso que eu comecei a tomar mudanças de vida, que justamente o meu processo de o processo de reflexão foi muito longo, o processo de ação foi muito curto, principalmente a respeito de se mudar, porque eu vim reflexionando desde lá do início da quarentena, talvez antes, mas não talvez faltasse um impulso de alguma coisa assim que me desse um start, e talvez a pandemia e ficar de frente a essa finitude da vida tenha gerado esse start dentro de mim. Então veio um processo quase de 11 meses aí de reflexionando tudo, e um processo de ação extremamente curto, porque eu me mudei de estado em menos de 40 dias, 30, do processo eu tomar a decisão, da tomada de decisão não é isso, eu preciso morar num lugar mais perto da praia, é o que eu espero pra minha vida, é morar num lugar mais perto da praia, o que eu espero pra minha vida é ter mais conexão com a natureza, principalmente no lugar geográfico, respondendo essa primeira pergunta. Então, entre me mudar do Rio Grande do Sul pra Florianópolis foi, acho que 30 dias, eu deixei tudo pra trás, eu vou gravar um outro vídeo falando nisso. A minha mudança não foi como as pessoas imaginam, eu não trouxe caminhão de mudança, então foi isso, gente. Então, pra contar pra vocês, primeiro porque contar da minha experiência aí, desse tempo que eu venho vivido. Primeiro porque eu sou uma pessoa que adoro histórias de outras pessoas, eu acho que a gente aprende muito com as histórias de outras pessoas, de canais no YouTube, de livros, de biografias. Isso me abastece muito, de pessoas que a gente conhece, de repente elas contam a história de vida delas e aquilo te traz aprendizado também para tua própria vida. Enfim, nisso tudo, e também dividir o meu processo aí com pessoas. Muitos dos meus não entenderam o meu processo e na profundidade, e eu gostaria de dividir agora com todo mundo, meus amigos, com quem acompanha meu trabalho, esse processo de mudança de forma mais profunda através de vídeos. Então é isso, esse foi o primeiro vídeo, tá, gente? Um beijo, eu provavelmente vou fazer um canal no YouTube, se inscrevam, e ainda vou gravar outros vídeos. Então é isso, até a próxima!